E aí, meus queridos, tudo na bênção? A paz do Senhor Jesus? Sejam todos bem-vindos. Este é o seu momento de reflexão, momento em que meditamos na Santa Palavra de Deus. Antes de meditarmos, vamos conversar com nosso Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos nesse momento te agradecer pela vida que o Senhor tem nos dado, teus livramentos, mais um dia, mais uma oportunidade de vida. Que teu Espírito Santo esteja nos ensinando neste momento, por meio da tua santa palavra. Teus filhos que nos ouvem, que o Senhor esteja lhes abençoando em nome de Jesus. Amém? Vamos conversar hoje sobre sonhos. Não é aquele sonho qualquer que a gente tem, mas os sonhos de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, se você dispõe, ou o seu coração para ouvir, e o seu coração, abra o seu ouvido para ouvir e o seu coração para guardar. Gênesis capítulo 37, o verso 11, nos diz assim a palavra. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Queridos, aqui está a atitude de um pai que, ao ouvir dois sonhos do filho, seu filho José. Jacó era o pai de José. Jacó tinha escutado de José, um jovem de 17 anos, dois sonhos que ele havia revelado. Primeiro, ele chegou a revelar esses dois sonhos a seus irmãos. Seus irmãos não gostavam de José, eles tinham ódio de José. Depois do ódio veio a inveja. Por que o ódio e a inveja? Porque José era o filho primogênito de Jacó, era muito querido porque ele era obediente a Jacó e ele não ocultava as coisas erradas a seu pai. Seus irmãos faziam coisas erradas porque eles pastoreavam as ovelhas do seu pai, e errando lá, ele chegava e contava para seu pai. Contava a situação que não era do seu agrado. Eu acredito que José aconselhava os seus irmãos, mas eles não davam credibilidade. Eles não ouviam o que vinha da parte de José, porque José era odiado por eles. Eles odiavam José. Por conta disso também, José tinha um amor profundo por José, porque era o filho da sua velhice, fazendo para José e lhe presenteando uma túnica colorida. Isso aí se acendia cada vez mais a raiva e a inveja de José. Um dia, José vai ao encontro dos seus irmãos, saber como é que eles estavam no campo, no lugar onde ele sempre era acostumado a ver. Eles não estavam lá, havia ido para outro lugar. E quando eles se deparam com seus irmãos, de longe eles já planejaram um plano diabólico, um plano maligno em matar José, dizendo eles, ou achando que matando José, os sonhos de José também seriam mortos. Mas quais os sonhos que José teve? O primeiro sonho que José teve é que José teve um sonho, e nesse sonho, ele e seus 11 irmãos estavam colhendo trigo, e o molho de José se levantava, ficava de pé, e os 11 molhos se dobravam diante do molho de José. Então, José inocentemente chega e comenta para seus irmãos. Aí é que ficaram furiosos com José. Eles compreenderam aquele sonho, mas não foram humildes de dizer a José: esse sonho, José, é um plano de Deus na sua vida. Eles tiveram mais ódio de José. José conta agora a seus pais. É interessante ou intrigante, porque José, ao invés de contar primeiro para seus pais, contaram primeiro para seus irmãos.
Você já observou, pai, você, mãe, que vocês, os pais, são os últimos a saberem das coisas? Quando ninguém quer mais saber, é que vocês sabem? Pois é, José não foi diferente. Era para José ter contado primeiro esse sonho a seus pais. Mas o segundo sonho é que ele diz que 11 estrelas e a lua se dobravam, se ajoelhavam diante dele, diante do sol. Então os irmãos e seu pai compreenderam o que era. Por isso que Jacó guardava tudo que José havia lhe contado. Mas acontece, queridos, que certa vez José foi ver os seus irmãos no campo e seus irmãos, desta vez, armaram um plano do diabo para matar José. Um dos irmãos, Rubem, ele veio intervir naquele plano e disse: não mate ele, mas vamos jogá-lo na cova. Pegaram a camisa de José, pegaram o animal, mataram, colocaram sangue e chegando em casa disse: olha, teu filho, um animal veio e devorou. Imagina para um pai que amava tanto seu filho. José foi vendido porque naquele exato momento passava ali uma carruagem de ismaelitas. José foi vendido como escravo, 20 moedas de prata. José desceu de Canaã para o Egito, para a casa de Potifar, o servo de Faraó. E Potifar dá as ordens, porque a Bíblia diz que Deus era com José. Potifar deu as ordens, o que era para ele fazer, e a Bíblia diz que tudo que José fazia havia prosperidade, porque a bênção de Deus havia na casa de Potifar, porque Deus amava José. Mas veio o plano do diabo, outro plano do diabo. A mulher de Potifar, a Bíblia diz que José era bonito, formoso, e ela desejou a ter relações sexuais com ele. E ele disse que não, porque ele não ia pecar contra o seu Senhor, o seu Deus. E também não foi dado ordem para que ele fizesse isto, porque ela era a esposa do seu Senhor. Com isto, ela levantou uma fama para condenar José. Chamou então os seus servos e disse: olha, esse hebreu tentou me possuir e olha aqui a camisa dele, ele correu porque eu gritei. Com isso, quando seu senhor, seu esposo, o esposo da mulher chegou, contou e José foi preso. Você conhece a história? Na prisão, Deus usa José a interpretar dois sonhos. Aqueles dois sonhos na vida de dois prisioneiros foram cumpridos. Um saiu para a forca e o outro saiu para voltar à sua ocupação de copeiro mó. Os dois sonhos se cumpriram na íntegra, mas o copeiro esqueceu de José. José permaneceu preso na prisão. Mas acontece que Faraó, ele teve sonhos que havia 7 vacas magras e 7 vacas gordas, assim como 7 espigas cheias e 7 espigas murchas. E ele ficou ali intrigado sobre aqueles sonhos. O que quer dizer aquele sonho? Quando ninguém conseguiu trazer o discernimento ou a interpretação dos sonhos, então o copeiro mó disse: olha, tem um na prisão que pode interpretar teus sonhos, ó rei. Quem? José. Manda chamá-lo. Foi quando então José chegou e Deus lhe deu interpretação que havia 7 anos de fome, primeiro 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então, a Bíblia diz lá no capítulo 41 que Deus usou a José. José tornou-se um homem sábio e houve fartura durante os 7 anos no Egito. As demais nações foram atingidas também pela fome e as nações desciam a
ao Egito para buscar suprimento. E no capítulo 41 de Gênesis, a partir do verso 38, quando Deus exalta a vida de José. José de prisioneiro passa a ser governador. Imagina agora você, um sonho de Deus, passaram 13 anos para se cumprir na vida de José. José teve sonhos aos 17 anos, com 30 anos, no verso 46 do capítulo 41 de Gênesis, e era José da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó. Ou seja, Faraó convidou José a ser governador do Egito. Eu não sei quantos anos faz que você tem um sonho de Deus, ou Deus lhe fez uma promessa. No tempo certo, Deus vai concretizar o sonho ou a promessa que Ele lhe fez. Se foi um sonho de Deus, esse sonho vai deixar de ser sonho para se tornar realidade. Se for uma promessa, vai deixar de ser promessa para ser cumprimento da promessa no tempo de Deus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, apresentando cada um dos teus filhos que estiveram conosco, Pai. Que essa palavra venha ser impregnada no nosso coração, dá-nos de bênção e de paz. Os doentes, os enfermos estão em casa, hospitais, que o Senhor esteja curando, indo em encontro de cada um deles. Os que estão saindo de casa à procura de um emprego, de trabalho, abra as portas. Os que estão presos, detidos, Tu és aquele que nos liberta, das de bênção, e oro a Ti, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Se Deus permitir, no próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ramiro Silva, um momento de reflexão. Deus te abençoe. Um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser. Paz do Senhor Jesus.